Olá, tudo bem? Nesta aula, veremos as principais cautelares previstas em nosso Código de Processo Civil. O capítulo intitulado dos procedimentos cautelares específicos dá início ao mundo das cautelares típicas pelo arresto. Para Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Ehrenhardt, o arresto tem como finalidade proteger pretensões monetárias que sejam ou que venham a ser objeto de demanda judicial própria. Substancialmente, por meio do arresto, busca-se tornar indisponível bens que possam sujeitar-se a penhora em execução futura em valor suficiente de modo a assegurar a futura realização de créditos monetários ou de outras prestações que devam converter-se em prestações pecuniárias. No arresto, pouco importam os bens que serão apreendidos. Basta que se prestem eles a serem executados em futura execução. O artigo 813 e 814 do Código prevêem de forma clara os dois requisitos necessários para a concessão da medida cautelar de arresto. Em primeiro lugar, é necessário que haja prova documental ou justificação da ocorrência de alguma das seguintes circunstâncias. Artigo 813. O arresto tem lugar: 1. Quando o devedor, sem domicílio certo, intenta ausentar-se ou alienar os bens que possui, ou deixa de pagar a obrigação no prazo estipulado. 2. Quando o devedor, que tem domicílio, se ausenta ou tenta ausentar-se furtivamente. Caindo em insolvência, aliena ou tenta alienar bens que possui, contrai ou tenta contrair dívidas extraordinárias, põe ou tenta pôr os seus bens em nome de terceiros, ou comete qualquer outro artifício fraudulento a fim de frustrar a execução ou lesar os seus credores. Quando o devedor, que possui bens de raiz, intenta aliená-los, hipotecá-los ou dá-los em anticrese, sem ficar com algum ou alguns livres e desembaraçados equivalentes às dívidas, e nos demais casos expressos em lei. Esses são chamados motivos do arresto, que constituem os elementos que indicam a necessidade da medida assecuratória. O arresto tem como finalidade proteger pretensões monetárias que sejam ou que venham a ser objeto de demanda judicial própria. Substancialmente, por meio do arresto, busca-se tornar indisponível bens que possam sujeitar-se a penhora em execução futura em valor suficiente, de modo a assegurar a futura realização de créditos monetários ou de outras prestações que devam converter-se em prestações pecuniárias. Como visto, no arresto, o perigo que o pressupõe é que o devedor, no curso do processo, dilapide o seu patrimônio, vindo a tornar-se insolvente em prejuízo da futura execução. Já o segundo requisito exigido pela lei são os previstos no artigo 814. Vamos ver? Artigo 814. Para a concessão do arresto é essencial: 1. Prova literal da dívida líquida e certa. 2. Prova documental ou justificação de algum dos casos mencionados no artigo antecedente, ou seja, 813. Parágrafo único, bem importante. Equipara-se a prova literal de dívida líquida e certa, para efeito de concessão de arresto, à sentença, líquida ou ilíquida, pendente de recurso, condenando o devedor ao pagamento de dinheiro ou de prestação que em dinheiro possa converter-se. De acordo com Pedro Lenza, o dispositivo legal alude à prova literal. Nos termos da lei, para o deferimento do arresto, seria necessário que o autor instruísse a petição inicial com prova documental da existência da dívida. A redação legal tem sido criticada, e com razão, por afastar a medida quando ainda não houver prova literal da dívida, mas houver elementos suficientes para o convencimento do juiz. Imagine-se que o réu tenha praticado um ato ilícito, atropelando a vítima, que ficou gravemente ferida. Ela descobre que o réu está alienando todo o seu patrimônio com o risco de tornar-se insolvente, por exemplo. Como o arresto converter-se-á
oportunamente em penhora, podem ser arrestados todos os bens que podem ser penhorados. Ficam aqui excluídos aqueles indicados no rol do artigo 649 do Código de Processo Civil e na Lei 8.009 de 1990, que prevê a garantia da impenhorabilidade do bem de família. Bom, como o arresto converter-se-á oportunamente em penhora, podem ser arrestados todos os bens que podem ser penhorados, ou seja, ficam excluídos aqueles indicados no rol do artigo 649 do Código de Processo Civil e na Lei 8.009 de 1990, que prevê a garantia da impenhorabilidade do bem de família. Podem ser objeto de arresto, portanto, bens móveis ou imóveis, corpóreos ou incorpóreos, desde que tenham valor econômico e possam ser alienados. Ao deferi-lo, o juiz deverá limitá-lo àqueles que sejam suficientes para a garantia da dívida. Por isso, o arresto pode recair sobre um ou sobre vários bens, dependendo do valor deles e do débito executado. O valor dos bens arrestados deve corresponder, no máximo, ao valor do crédito, somado aos juros, a correção monetária e a verba suficiente para fazer frente às despesas processuais. O artigo 819 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de o devedor, depois de deferido o arresto, obter a suspensão da execução. E isso ocorrerá quando ele pagar ou depositar em juízo a importância da dívida, mais os honorários de advogado que o juiz arbitrar e as custas processuais, ou quando der fiador idôneo ou prestar caução para garantir a dívida, honorários do advogado do requerente e custas processuais. Como exemplo, podemos verificar a possibilidade de uma situação em que a parte, respondendo uma cautelar de arresto, para evitar que os seus bens sejam arrestados, opta em depositar em juízo o valor correspondente à dívida que porventura venha a ser discutida, alegando simplesmente que a dívida está paga e que a parte está usando da medida cautelar para prejudicá-la. Ou então, pode indicar uma terceira pessoa, como o Código mesmo estabelece, um fiador idôneo, para que fique responsável em pagar a dívida caso o processo principal venha a ser julgado procedente e a dívida porventura executada e, obviamente, o devedor não possa saldá-la. O sequestro, de acordo com Wambier, tem como finalidade garantir futura tutela para a entrega de coisa fundada em direito real ou obrigacional. Por isso mesmo, o objeto sobre o qual a medida recai é um bem determinado ou determinável, ou, quando menos, frutos ou rendimentos de determinado bem. A segunda cautelar nominada, prevista pelo Código, é a cautelar de sequestro. Bom, trata-se de uma medida cautelar de constrição de bens determinados e específicos, discutidos em processo judicial, que correm o risco de perecer ou de danificar-se. De acordo com Wambier, tem como finalidade garantir futura tutela para a entrega da coisa, fundada em direito real ou obrigacional. Por isso mesmo, o objeto sobre o qual a medida recai é um bem determinado ou determinável, ou, quando menos, frutos ou rendimentos de determinado bem. Agora, existe uma grande discussão a respeito da diferença entre o arresto e o sequestro. Para o Pedro Lenza, o arresto se difere porque neste o autor não postula a constrição de um bem determinado, objeto de litígio, mas de bens suficientes para a garantia da dívida que ele busca receber. O risco diz respeito a uma futura execução por quantia em que o interesse do credor não está voltado para um único bem determinado, mas para bens de valor econômico que garantam o pagamento dessa dívida. Já no sequestro, o perigo é uma futura execução para a entrega da coisa certa, em que determinado bem, objeto do litígio, corre o risco de perecer ou ser danificado. O sequestro não tem relação com a dívida em dinheiro, mas com o litígio sobre o determinado bem. Por tal razão, só o arresto, no momento oportuno, converter-se-á em penhora, fase do procedimento das execuções por quantia,
Já o sequestro não, já que a penhora não faz parte do procedimento das execuções para a entrega da coisa. Logo, converter-se-á em depósito. Mas você deve estar se perguntando: sequestro é diferente de arresto? Sequestro difere-se do arresto porque, neste, o autor não postula a constrição de um bem determinado, objeto de litígio, mas de bens suficientes para a garantia da sua dívida. O risco diz respeito a uma futura execução por quantia, em que o interesse do credor não está voltado para um bem determinado, mas para bens de valores econômicos que garantam a sua dívida. Já no sequestro, o perigo é uma futura execução para a entrega de coisa certa, em que determinado bem, objeto do litígio, corre risco de perecer ou ser danificado. O sequestro, então, não tem relação com uma dívida em dinheiro, mas com um litígio sobre determinado bem. Há, no entanto, numerosos pontos incomuns entre elas. Tanto no arresto como no sequestro, há uma constrição de bens, entregues a um depositário encarregado de preservá-los, ou para uma futura expropriação e conversão em dinheiro no primeiro, ou para a futura entrega ao autor no segundo. Ambas são providências cautelares, condicionadas à demonstração do fumus bonis iuris e do periculum in mora. No sequestro, o fumus decorrerá da existência de indícios de que o autor tenha direito a um bem determinado, seja por ser o seu proprietário, seja por ter direito à posse, e o periculum da existência de risco à integridade do bem. O artigo 822 do CPC dispõe sobre os bens que o sequestro pode incidir. Vamos ver? Artigo 822. O juiz, a requerimento da parte, pode decretar o sequestro. 1. Dos bens móveis, semoventes ou imóveis, quando lhes for disputada a propriedade ou a posse, havendo fundado receio de rixas ou danificações. 2. Dos frutos e rendimentos do imóvel reivindicado, se o réu, depois de condenado por sentença, ainda sujeito a recurso, os dissipar. 3. Dos bens do casal, nas ações de separação judicial e de anulação de casamento, se o cônjuge os estiver dilapidando. E 4. Nos demais casos expressos em lei. É importante também destacar que o sequestro submete-se aos requisitos do fumus bonis iuris e do periculum in mora, que assumem a seguinte configuração: existência de dúvida objetiva, de disputa acerca da titularidade ou da posse da coisa. Tal disputa pode já estar retratada em processo judicial, hipótese em que o sequestro será medida cautelar incidental. Mas o sequestro pode ser também preparatório de futura ação que terá por objeto tal disputa. Tal requisito concerne ao fumus boni iuris. Se não houver a menor plausibilidade na dúvida quanto à titularidade ou posse do bem, e esse já estiver na posse daquele que, ao que tudo indica, é o titular ou o legítimo possuidor, não se considerará a medida. 2. O perigo da danificação, depreciação, dissipação ou desaparecimento da coisa objeto da disputa. Esse requisito diz respeito, por razões óbvias, ao perigo da demora da ação judicial. Observe que esses requisitos devem ser verificados de forma cumulativa, ou seja, para se obter o sequestro, deve a parte provar haver disputa da posse ou da propriedade de bens, somada ao receio, prova do perigo iminente, de que esses bens sejam danificados ou dissipados. Sequestrado o bem, incumbe ao juiz nomear o depositário dos bens sequestrados. A escolha poderá, todavia, recair em pessoa indicada de comum acordo entre as partes, em uma das partes, desde que ofereça maiores garantias e preste caução idônea, e isso vai fazer com que a parte garanta que, enquanto estiver na propriedade ou na posse desse bem, nada poderá acontecer. Se for necessário, ela vai ter que efetivamente garantir a sua restauração. Na próxima aula, falaremos mais sobre a cautelar de busca e apreensão e exibição. Bons estudos e até a próxima.